Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. O centro do círculo branco reporta a justiça. Foto de família composta por casal e casal de filhos, ao pôr do sol com o mar ao fundo. Um amor incondicional que supera dificuldades e vence preconceitos. Uma pessoa disse para mim, é bom Edson que você Quadros, escolha alguém que se jornalista. pareça com você. Eu falei assim, por que tem que se parecer comigo? Não, porque às vezes as pessoas ficam falando, eu não estou nem aí porque se ficam falando, se não ficam falando, eu quero mais é ser pai, eu quero mais é sacudir os alicerces da sociedade, se por acaso alguém vai me julgar, porque minha filha é negra, eu sou branco, o meu filho tem o olho puxado, eu não tenho. Eu acho isso uma besteira, que não tem absolutamente... Acho que quem ama de verdade uma criança não está interessado em saber se ela parece, se não parece. Essa é a família do Edson de Brasília. Ele, a companheira de vida há mais de 30 anos e os dois filhos, Mia, de 18 anos, e Ricardo, de 14. A história dele se parece com a de muitos brasileiros que decidiram viver a paternidade, mas pelos métodos naturais não foi possível. Aí, ele e a mulher optaram pela adoção e procuraram a vara da infância e da juventude. Por até uma dica do pessoal da vara da infância aqui, a gente pegou esse mesmo processo da gente, 33 páginas, era um super processo, a gente espalhou em algumas comarcas do Brasil, onde a gente tinha conhecido família, e alguns aceitaram, outros não, porque o cadastro estava começando a ser desenhado, mas ainda não estava efetivamente. Em 2005, a notícia mais esperada, uma criança de 20 dias disponível para adoção em Ilhéus, na Bahia. Por telefone, Edson conversou com a assistente social. Conversamos com ela e ela disse assim, olha, Ilhéus é uma cidade que a maioria aqui é população negra. Aqui a população não é branca igual aí no Sudeste. Aí eu falei assim, olha, pode ser azul com bolinha, eu quero ser pai. Eu falei assim, não interessa se vai ser branca, negra, amarela, que cor for, eu quero ser pai. Depois de 4 anos da chegada da Mia, veio o Ricardo, com 1 mês de vida, também pela adoção, só que dessa vez em Altamira, no Pará. Aí sim, a família ficou completa. Ter filhos, você acaba deixando um legado para o mundo, você tem que criar pessoas boas, pessoas que vão acrescentar uma coisa boa ao mundo, sabe? E eu tenho esse ideal de vida, eu acho que quem tem filho, pensando como a gente tem assim, vou ter um filho, você tem esperança que o mundo melhore de alguma maneira, né? Porque você quer deixar alguém aqui para seguir as tuas pegadas, né? Então, eu acho que o processo de adoção, ele é muito mais maduro, eu acredito, porque é muito mais difícil também de conseguir, do que aquele processo biologicamente natural. Sorridente, Edson segura o quadro com foto dos filhos para a câmera. Em 2008, o Conselho Nacional de Justiça criou o Cadastro Nacional de Adoção, CNA, com o objetivo de reunir dados sobre crianças e adolescentes disponíveis para adoção e sobre os pretendentes cadastrados. O sistema também foi criado para dar agilidade nos processos e garantir a segurança e a transparência. Em 2019, o CNA foi integrado ao Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas e assim nasceu o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA. Através desse sistema, todas as varas da infância alimentam o sistema com os dados e todos aqueles que pretendem a adoção também podem fazer essa consulta, que é uma consulta pública. O Brasil tem quase 5.000 crianças e adolescentes que aguardam um lar e mais de 35.000 pretendentes a adotar. O Sistema Nacional de Adoção reúne informações sobre as crianças, as famílias cadastradas e faz o cruzamento de dados para agilizar o processo. Ele é muito objetivo, ele tem informações muito precisas e é um cadastro que, inclusive, é modelo internacional. Várias instituições, a ONU tem buscado o Conselho Nacional de Justiça, porque a gente depurou tantas informações que tem informações que são muito relevantes para facilitar a adoção. A gente tem carta de crianças, a gente tem características pessoais que em outros países, em razão de sistemas de proteção de dados, não podem veicular essas informações. Agora você deve estar se perguntando, se o número de pretendentes a adotar é praticamente 7 vezes maior do que o de crianças e adolescentes disponíveis, por que ainda há meninos e meninas em abrigos? A conta parece que não fecha, né?
Bom, levantamos essa questão com a Vara da Infância e da Juventude em Brasília. Essa é sempre uma boa Maíra pergunta. Cristina Lima, psicóloga No da geral, primeira são Vara da famílias Infância e no Juventude Brasil do que a gente DF. está falando que vem de um processo de perda, de luto gestacional. Famílias que passaram por questões de infertilidade. Então, existe uma construção de um caminho, de um desejo de uma maternidade, de uma paternidade de uma criança pequena. Então, a maior parte do perfil das famílias são de crianças menores, saudáveis. Então, essa a disparidade com as crianças e adolescentes que estão cadastradas para adoção. A adoção no Brasil é permitida por vários modelos de família. Pai e mãe, apenas pai ou mãe, 2 pais, 2 mães, isso não importa. Outros critérios são exigidos, como, por exemplo, a idade mínima para se habilitar à adoção é de 18 anos, desde que seja respeitada a diferença de 16 anos entre adotante e adotado. Inicialmente, o pretendente deve procurar a Vara da Infância e da Juventude mais próxima e realizar um pré-cadastro com os dados necessários e o perfil desejado da criança ou do adolescente. Depois de passar por todas as exigências legais, a família passa por uma das mais importantes etapas, a de preparação. Não é interessante que a família se disponha a acolher qualquer perfil, qualquer idade, e ela não tenha condições para isso, porque ela vai dar um passo maior do que a perna. E qual é a grande consequência, ou a pior consequência disso? É acolher a criança e devolver a criança para a instituição de acolhimento. Então, a criança que já vem de um percurso de abandono, ela tem um novo abandono. Então, essa preparação das famílias, ela é feita com muito critério, com muito cuidado. Numa varanda em área de mata, há uma caixa sobre uma mesa de plástico. Meu filho nasceu primeiro, e do seu nascimento nasci eu como mãe. Meu filho fez nascer a mãe em mim, e me ensina a cada dia, a cada momento, a ser mãe. Sorte a minha de ter sido abençoada em me tornar mãe desse ser de tanta luz, de puro amor, é divino. Como ouvi uma vez, em certa ocasião especial, nada é nosso, mas tudo que vem a nós, vem com as bênçãos de Deus. Somos gratos. Eu sempre tive muita vontade Ana de ser Luísa mãe. Delgado, Lembro servidora que pública adolescente, federal. eu tinha até uma... Gostava muito daquela novela, a história de Ana Raiz e Trovão, sabe? E tinha a história da Ana que buscava essa filha, Maria Lua, que estava perdida. E eu tinha essa fantasia, assim, de adolescente, que eu tinha uma filha perdida por aí que eu tinha que encontrar, sabe? E eu me preparava muito para esse momento, desse encontro com essa filha. Eu sempre imaginava inicialmente como uma menina, né? Quando Ana era casada, tentou engravidar. Fez vários exames para investigar se havia algum problema de fertilidade, mas aparentemente estava tudo bem. Mesmo assim, não conseguiu ter filho. O relacionamento terminou, mas a vontade de ser mãe estava mais forte do que nunca. Ela lembra que teve um problema de saúde e precisou fazer uma cirurgia de urgência. Tive que retirar as 2 trompas, eu teria tido alguma infecção que não foi, na época não foi, enfim, vista, e as trompas teriam morrido. E o médico falou para mim assim, ó, é melhor você retirar as 2 trompas, porque elas estão sem função. Se um dia você engravidar com essas trompas é muito perigoso, você tem uma gravidez tubária, mas mesmo assim é muito difícil que você consiga engravidar com as trompas assim, que elas estão mortas, então é melhor você retirar. E vai facilitar muito o processo de inseminação artificial. Inseminação artificial não estava nos planos. A adoção, sim. Ela fez o cadastro na Vara da Infância e da Juventude e participou de um curso preparatório com 15 mulheres candidatas à adoção monoparental. O perfil desejado era de uma menina, branca, de 1 a 4 anos. O psicólogo que me acompanhou na época, ele achava que por eu ser uma mulher sozinha, era melhor que eu acolhesse uma criança um pouco mais autônoma. Então, meu perfil inicial era 1 a 4, menina e branca, porque ele achava que, pela minha família, ser toda de pessoas brancas, seria mais saudável para a criança, que ela se sentisse mais parecida com a família. Então, eu fiquei com esse perfil limitado. Foi uma gestação longa e Leonardo curta ao Ferreira, mesmo Jardim tempo. Botânico DF. Eu vou explicar por quê. Foram 4 anos de espera pela menina que não veio. Aí, a Ana decidiu ampliar o perfil desejado no cadastro de adoção. Ao invés de ser menina de 1 a 4 anos de cor branca, ela colocou de 0 a 4 anos sem preferência de cor ou sexo. Aí sim, a gente pode dizer que foi uma gravidez rápida, de 2 meses. A assistente social, conversando comigo, a primeira pergunta que ela fez foi essa, assim, você veio aqui alguns meses atrás e alterou seu perfil, né? Por que você alterou seu perfil?
Aí eu falei, não, porque como eu já estou há muito tempo na fila, eu nunca fui consultada sobre nenhuma criança, eu senti de abrir, eu gostaria de saber o que o universo teria para mim, né? E aí ela falou, e se eu te disser que o universo tem para você uma criança de 1 mês? Aí eu quase morri, eu falei, nossa, uma criança de 1 mês, né? Menino ou menina? Aí ela falou, menino. Aí eu falei, por acaso essa criança já tem nome? Aí ela falou, é Vinícius. Aí eu senti uma emoção muito grande, assim, eu comecei a chorar, falei, nossa, meu filho nasceu. Esse é o filho que nasceu no coração, Vinícius. Ele ainda é pequeno para entender de fato como a chegada dele foi tão esperada. A roupinha, quando você chegou, olha o tamanho da sua calça que você usava. Olha isso. Desse petitico que você era, cara. A história do Vinícius também é contada neste livro. Só faltava você é um registro para a vida. A mãe aprendeu a trocar fralda pela primeira vez e trouxe você para casa. Quem estava esperando em você? A vovó. A vovó, quem mais? O vovô, o tio Dani, a Mariana, o Miguel. Se adotar é aceitar, receber, se preparar, proteger e cuidar, ser adotado é retribuir todo esse amor. A minha mãe é legal, a minha mãe Vinícius Delgado, 6 anos. é bem comportada, é carinhosa e bem legal. Ela me deixa brincar aqui. Menino pula numa cama elástica ao ar livre. Abraça a mãe, ambos sorriem. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter recebido essa criança, meu filho, que eu amo ele demais. A gente se dá muito bem. Ele é a minha melhor companhia, eu gosto muito de viajar, a gente vai sempre pra Chapada, a gente viaja pra praia. Ele tá sempre comigo, assim, ele é um ser de luz, assim, sabe? Ela tira o filho do colo e o coloca no chão. Ele lhe segura a mão e segue pulando por um caminho em meio à mata. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente porque no próximo bloco a repórter Renata Teodoro mostra programas e ações voltados para a adoção e a atuação do Poder Judiciário em habilitar novas famílias com perfis mais flexíveis. A gente volta já. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Imagem desfocada de crianças numa sala. Uma delas, de costas, tem corte de cabelo estilizado. Uma menina come algo com a mão. Crianças e adolescentes que ainda aguardam por uma família e vivem à espera de um novo começo. No Brasil, a maioria daqueles que pretendem adotar prefere bebês ou crianças pequenas, sem irmãos e sem doenças. Apesar de ter aumentado em 23% a adoção de crianças mais velhas entre os anos de 2022 e 2023, os dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que ainda há muito o que melhorar. Dos quase 36 mil pretendentes habilitados para adoção, somente 734 aceitam crianças maiores de 10 anos. Existe um percurso histórico no Brasil de melhorias. Então, todo o trabalho das varas de infância que acontece muito no momento da preparação psicossocial e jurídica e no momento da avaliação psicossocial, que são 2 etapas do processo de habilitação. Então, neste momento da preparação, aqui em Brasília, por exemplo, nós fazemos encontros de reflexão em grupo. Então, nesses encontros de reflexão, a gente vai avaliar com essa família a possibilidade dela ampliar esse perfil. A atuação da Justiça em habilitar novas famílias com perfis mais flexíveis e amplos tem sido fundamental em todo esse processo e tem também contribuído para mudar o pensamento de alguns pretendentes. Instituições parceiras oferecem cursos de preparação, como o Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária, o Aconchego, e são fundamentais na hora de ajudar os interessados a mudarem as exigências do perfil. Facilita muito, né, a adoção de grupos de irmãos, que são as crianças que ficam mais tempo na fila, né, a adoção de crianças com deficiência e a adoção das crianças acima da idade padrão, que é aquela idade acima de 9 anos. Nelson foi adotado aos 14 anos e, além da idade avançada, também fazia parte do grupo de irmãos. No final do ensino fundamental, um professor, sem saber da história dele, se encantou com a dedicação do aluno. Isso gerou uma comoção dentro da sala, entre nós, professor. Os meus colegas e os professores. Houve todo uma campanha, digamos assim,
para que a escola efetuasse essa aproximação entre eu e ele, o parceiro dele, o Giovanni, um paizão, né? E deu tudo certo. Seu contato com os estudos foi somente aos 13 anos, mesma época em que conheceu o programa Novos Caminhos, iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Comecei a desbravar novas oportunidades. Uma delas foi conseguir fazer um curso técnico em eletrotécnica pelo programa Novos Caminhos, que mudou radicalmente a minha vida. Consegui um novo emprego, consegui ter experiências em algumas empresas, né? Entender a complexidade industrial de realizar alguns processos. Tudo isso graças ao programa, né? Esse link de empresas que o programa tem. O programa surgiu em 2013 com a finalidade de transformar a vida de crianças e adolescentes com cursos profissionalizantes e capacitações em diversas áreas e teve sua importância reconhecida em 2024 pelo Conselho Nacional de Justiça. A partir disso, passou a ser implementado pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. A partir do momento que a criança ou o adolescente ele ingressa na instituição de acolhimento, ele já passa a ser acompanhado pelo programa, porquanto o programa ele envolve ações tanto na área da educação, na área pedagógica, posteriormente envolvendo a educação, a profissionalização. Ele passa, o adolescente, no caso, passa a fazer cursos profissionalizantes e ele é acompanhado até a empregabilidade. Em Brasília, Nelson representou o programa no Tribunal Superior do Trabalho e contou um pouco da sua história. Quando eu estava com a minha família biológica, eu não tinha frequentado a escola, né? Eu tinha um problema muito grave com a minha família na questão das drogas. Porque desde quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe sempre consumiram drogas, assim, e eles usavam muito a gente para comprar droga, a gente passava fome, a gente tinha muita dificuldade. Eu entrei no ensino médio e foi onde eu já estava trabalhando também, né, como jovem aprendiz. Aí eu conheci o programa Novos Caminhos. Professor do estado de Santa Catarina, nele mora uma certeza. Por meio do conhecimento, conquistou liberdade e autonomia para ser feliz. A adoção em si foi um processo fundamental para mim poder evoluir enquanto pessoa, porque quando a gente mora numa casa lá, a gente tem muita preocupação de como vai ser o nosso dia, de como vai ser o nosso amanhã, e poder saber que a gente tem um pai que cuida da gente, zela pela gente, é muito importante. Saber que no outro dia você vai ter que comer é fundamental. Mulher e 4 crianças jogam bola em quintal gramado. Do Acre para o Rio Grande do Sul. Essa não foi a única mudança na vida desses 4 irmãos. O quarteto foi adotado pela Roberta. Olha, essa aqui é minha filha Angelina. Quando ela veio aqui para Esteio, ela estava com 4 anos. Hoje ela está com 8. Eu estudo no 2º ano. Eu amo muito a mãe. Ela é minha florzinha de lótus. Gosto muito daqui. A advogada optou por um perfil aberto e logo o grupo de irmãos surgiu no radar. Talvez se eu tivesse adotado uma criança, seria muito mais dificultoso para mim do que os 4, porque assim, até mesmo eles em si, um faz companhia para o outro, um brinca com o outro. Então, nesse tempo de computador e telefone, eu acho que a companhia dos irmãos entre si brincando é muito mais salutar do que qualquer outra coisa. Uau! Ficou bonito? Sim! Bonita? Sim! Uau! A voz ficou linda! Sim! Estabilidade profissional e financeira também adiaram os planos de gestação da Emanuela. Ela até tentou engravidar, mas acabou optando pela adoção junto ao marido. A gente escolheu 2 crianças Matos, que fossem irmãos e com idade até 7 anos. E a gente optou em não pensar muito como seriam essas crianças, seriam meninas ou meninos. A gente deixou que a vida nos presenteasse. Aleph e Iago foram adotados na época com 4 e 6 anos. A sintonia e parceria entre eles são inegáveis.
sempre cuidaram um do outro e é assim até hoje. Foi difícil porque ele estava receoso, mas eu também estava querendo fazer ele enxergar que tem duas pessoas querendo acolher a gente pro resto da vida. Foi a melhor decisão que a gente teve, porque os irmãos, eles são companheiros, eles se protegem, né? Eles brincam juntos. Foi assim, uma decisão muito acertada que a gente teve. A amizade entre mãe e filho foi se fortalecendo com o passar dos anos e a Emanuele aprendeu a lidar com as diferentes fases dos meninos. Hoje, o desafio é a adolescência, que exige bastante sabedoria e paciência dos pais. A base de tudo, o amor que uniu essa família. Já são quase 10 anos de convivência. Não foram gerados na minha barriga os dois, mas a vida promoveu esse encontro de almas entre nós quatro. Né? Assim, nós quatro somos muito ligados, é uma família com muito amor, tem alguns erros, tem alguns conflitos, mas eu acho que faz parte também do nosso aprendizado. Nós somos família que estamos aí para o que der e vier, né? Eu tenho até uma tatuagem assim de passarinhos, porque é isso que a gente quer para a vida, que eles voem, mas a gente está aqui no ninho esperando que eles voltem, se quiserem voltar, estamos aqui por eles. Manuela e Iago caminham por calçada. Iago abraça sua irmã. E no próximo bloco vamos mostrar mais histórias emocionantes de adoção que entrelaçam vidas num único propósito, o amor. É logo mais, não saia daí. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Mulher e criança em playground de jardim de uma casa. Quando vai fazer o perfil da criança desejada, a conclusão que a gente chegou foi que quando nós tivemos nosso filho biológico, a gente não pôde escolher nada. A gente não pôde escolher se ele teria um problema de saúde, se ele teria alguma neurodiversidade, nada disso. Então a gente não viu sentido em colocar esse tipo de restrição na escolha do filho adotivo. Você não tem uma garantia que seu filho biológico vai ser uma criança normal. Entendeu? Porque tem certos aspectos que só vão surgir quando entrar na fase escolar, com 8 anos, questão de autismo. Ou então, um acidente que possa acontecer, por exemplo, a criança brincando cai, bate a cabeça, pode ficar tetraplégica, entendeu? Então, tu vai ter uma criança que vai ter necessidade de cuidar do mesmo jeito. Elas também aguardam por uma família, mas fazem parte de um padrão menos desejado, menor inclusive das crianças e adolescentes com idades mais avançadas, como mostramos no bloco anterior. Deficiências ou problemas de saúde dificultam a adoção de crianças e adolescentes com essas condições. Aliás, esse é um dos principais desafios da chamada adoção especial. Criança faz desenho no papel, menina coloca o desenho na geladeira. Professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Taici e Roberto, fizeram apenas uma exigência na hora de escolher o perfil da criança que iriam adotar. Optaram pela idade de 0 a 5 anos, para que o novo membro da família fosse mais novo que o filho biológico do casal. Ele nunca teve nenhuma objeção do irmão ter uma deficiência, porque ele sempre conviveu com crianças com deficiência na escola. Ele estudava na época na escola onde eu trabalho, que é uma escola da rede pública, que também tem, como a maioria das escolas da rede pública, muitos alunos com deficiência, então ele sempre conviveu com naturalidade. 38 a 40 semanas é o tempo médio de duração de uma gravidez. Samuel nasceu de 27 semanas, quando o bebê já é tido como prematuro extremo. Precisou ficar internado nos 4 primeiros meses de vida. Quando chegou aqui nessa casa com 1 ano e 7 meses, aquele bebê que não emitia som algum começou a balbuciar. O aconchego de um lar e a estimulação precoce deram a ele um salto de desenvolvimento. Quando a criança tem deficiência, as pessoas me perguntavam, né? O Samuel vai andar? Eu falava, não sei. Não tenho bola de cristal para adivinhar. Mas eu acho que vai. Entre eu achar e de fato ele andar, há uma grande distância, eu sabia disso. Eu estava desejando, digamos, pelo melhor, né?
E aí, quando a gente viu que ele foi ganhando mesmo mobilidade, foi ganhando confiança, até ser uma criança em que eu tive que tirar a mesa de centro porque ele se pendurava no lustre. Então, assim, dá trabalho e desmontou toda a casa por conta dele, mas por um lado é felicidade por ver que ele está superando as barreiras. Né? Um lar e uma família foram fundamentais para o desenvolvimento do Samuel. A cada dia, pequenas evoluções acalentam os corações da mãe, do pai e até do irmão mais velho que ele ganhou. Aquela criança, nascida com má formação congênita cerebral, vive hoje cercada de amor e atenção. A gente deseja que toda criança seja saudável, é o desejo de toda família. Mas a criança ter uma deficiência ou ter um problema de saúde tratável não quer dizer que aquela criança vai ser um peso para a família. Ela vai exigir mais cuidado, mas você não precisa ver esse cuidado como um peso. E toda criança é uma caixinha de surpresas e sempre se desenvolve a mais do que a gente espera. Thais lê uma história para o filho no colo. A projeção de uma família numerosa também fazia parte dos planos da Adriana. Ela me conta que decidiu pela adoção monoparental, por ser mãe solo, mas com rede de apoio. A primeira foi de uma criança indígena, a Mabi, na época com 11 meses de vida. A adoção da Mabi foi uma adoção com uma certa complexidade, embora ela fosse um bebê, porque ela trouxe algumas questões de saúde para serem administradas, questões de adaptação também importantes. Adriana se dedicou integralmente à filha e quando Mabi completou 8 anos, se viu preparada para a segunda adoção em 2017, quando Andelita tinha 17 anos. E veio a pandemia, e nesse aspecto a pandemia foi muito benéfica para a minha família, porque eu tive a oportunidade de conhecer melhor a minha filha. Eu precisei de uma pandemia mundial para que eu pudesse exercer a minha maternidade plenamente, pudesse conhecer plenamente a minha filha e me colocar plenamente à disposição dela como mãe. Um ato de comprometimento com o futuro de crianças e adolescentes. Adotar é, acima de tudo, um gesto de amor que resgata e transforma vidas. E é assim que eu encerro o Repórter Justiça de hoje. Já segue a gente no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais, produção compartilhada com assistente de produção, também, reportagem, edição de texto, Leonardo Henrique, edição de pós-produção, Thiago Lopes, cabelo, maquiagem, Helena Fernandes, cenografia, Nasmo Filho, Carlos Góes e Adilson Moraes, assistência técnica, Cléber Leite, Thiago Esquerda, Mariana Oliveira.